Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Santos, professor e enfermeiro, e esse é o canal Papo Reto com Marcelo Santos. Mais uma vez, gostaria de agradecer a sua presença no canal, fazer o convite para que se inscreva, curta e compartilhe os vídeos nas redes sociais. Sua participação vem sendo muito importante para nós. Gostaria de agradecer também a todos vocês que dão feedback positivo para a gente, que deixam seus comentários, suas críticas, sugestões, e é assim que nós estamos melhorando a cada dia. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso debate sobre via de administração de fármacos, de soluções, e vamos dar ênfase nos materiais empregados na obtenção da via de administração parenteral. Na aula anterior, nós já discutimos sobre as principais vias de administração, falamos sobre a via enteral, a via parenteral. Agora vamos dar uma ênfase, vamos dar um foco mais específico em quais os materiais que são utilizados para que você consiga atingir, obter, acessar uma via parenteral. É importante para nós, profissionais da enfermagem, termos a expertise, termos o domínio técnico e do material, do instrumental que vai ser utilizado, empregado nas técnicas que serão narradas à frente. Vamos lá, galera. Então vamos iniciar o bate-papo falando sobre as agulhas. Então a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, através da norma brasileira número 9.259 de 1986, item 4.2.4, estabeleceu o código de cores para indicar o calibre, que é o diâmetro externo, das agulhas hipodérmicas de uso hospitalar. Então, não é de forma aleatória. Houve um estudo e houve uma padronização em todo o território nacional, com uma lei, com uma regulamentação que define qual é o tipo, quando você vai utilizar esse tipo de material. Então você vai ter uma descrição técnica do equipamento e você vai ter uma normativa que vai nortear a utilização. Então, a ABNT ela definiu através da NBR 9259. Importante essa informação. Então, existem N padronizações de cores, etc, etc. Tudo baseado na normatização. Mas o que é importante para a gente, para ganhar tempo, para ser bem objetivo na explicação? Você precisa conhecer 4 tipos de agulhas em especial. Não é aceitável para um profissional se dirigir, fazer referência a um instrumental, um material, por características físicas do material. Ah, traz para mim a agulhinha rosa, a agulhinha pretinha, a agulhinha pequenininha. Não existe isso. Somos profissionais técnicos e como profissionais técnicos temos que dominar a técnica. Então, o bizu para vocês, 4 tipos específicos de agulha. Você vai ter a 40 por 12, que é uma agulha mais calibrosa destinada ao preparo de soluções, a aspiração de drogas, a reconstituição de drogas, etc. É a mais calibrosa, é a que tem um canhão rosa. Você vai ter a agulha de canhão preto, que é 30 por 7 ou 30 por 8. Você vai ter de canhão verde, que é 25 por 7 ou 25 por 8. E vai ter de canhão marrom ou cinza, que é a 13 por 4,5. Quando falarmos mais à frente das vias propriamente ditas, vamos destrinchar para vocês quem é quem, em que situação você usa qual tipo de agulha, qual tipo de seringa. Então, mais lá para frente, para a gente não embolar o meio de campo. Então, 4 tipos de agulhas específicas. A 40 por 12, 30 por 7, 30 por 8, 25 por 7, 25 por 8 e a 13 por 4,5. Essas 3, canhão rosa, canhão preto, canhão verde e canhão marrom ou cinza. Então, esses 4 tipos de agulha que vocês precisam ter o domínio, ter o conhecimento. Então, aqui para vocês mais uma imagem, vocês percebam que dependendo da especificação técnica, ela muda a cor do canhão e o seu comprimento também, comprimento e diâmetro, perfeito? O calibre dela, ela vai alterar de acordo com a coloração do canhão pré-definido na normativa. Então, partes de uma agulha, vamos lá, importante. Você vai ter o canhão, que é essa parte maior aqui, mais rombuda, de plástico, poliuretano, geralmente, que vai fazer a conexão com o bico da seringa. Esse aqui é o canhão. Você tem o corpo ou a haste da agulha, que é toda essa região aqui externa,
mais comprida. E você vai ter o bisel, que é essa extremidade, a ponta. O bisel tem uma especificidade, ela tem um corte longitudinal que confere essa situação aqui, porque ela vai ter que romper o tecido, a pele, a epiderme, a derme, subcutâneo, músculo, face muscular, até em algumas situações, ela alcançar o leito intravascular, perfeito? Ou as fibras musculares mais profundas, então ela precisa ter essa situação. Esse aqui é o lúmen, aqui está o bisel aqui é o lúmen do bisel, abertura do bisel, perfeito? Dependendo da área anatômica que você vai acessar com essa agulha, com esse dispositivo, você precisa respeitar um posicionamento, que vamos falar mais à frente também. Em relação à descrição técnica da agulha, 40 por 12, 30 por 7, 25 por 8, 13 por 4,5, vou explicar para vocês o que significa cada número desse. Então, quando eu falo 40, o 30, o 25 e o 13, eu estou falando em milímetros. Eu estou falando 40 milímetros em relação ao comprimento da agulha. O comprimento, ó, comprimento da ponta do bisel até aqui o finalzinho do canhão, início da haste. Então aqui, ó, final do canhão, início da haste até o finalzinho aqui onde encontramos o bisel. É o comprimento. 40 significa 40 milímetros. O 30, 30 milímetros. O 25, 25 milímetros. O 13, 13 milímetros. Então, esse primeiro número refere-se ao comprimento da agulha. Então, o 40 por 12 significa o quê? Esse 12, também em milímetros, significa o diâmetro externo da agulha. Marcelo, o que significa diâmetro? É a soma do raio, raio mais raio. Então, você vai ter o diâmetro, que é a totalidade aqui desse círculo, perfeito? Todo o perímetro desse círculo. Então, você vai ter lá, vamos voltar aqui, o bisel, ó, então tem essa circunferência aqui. Então, raio mais raio vai dar o quê? O diâmetro. Então, 40 por 12, 12 é o quê? É o diâmetro, é o calibre da nossa agulha, perfeito? Então, aqui uma imagem para vocês que vai mostrar que, dependendo da especificação técnica, do tamanho, do calibre, do diâmetro da agulha, ela vai atingir áreas anatômicas, sítios anatômicos específicos. Por exemplo, a intradérmica ela vai na derme, a intravenosa ela vai na veia, a intramuscular no músculo, dependendo da especificação técnica. Então, conhecer o material é importante para você, profissional, para que você tenha condições de aplicar a técnica correta, respeitando o seu cliente e protegendo-o de possíveis intercorrências, de possíveis iatrogenias técnicas pelo desconhecimento do processo como um todo. Vamos falar agora de seringas. De novo, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, através da norma brasileira número 8537 de 2006, essa é a mais recente, e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, através da resolução da diretoria colegiada, RDC, número 03 de 04 de fevereiro de 2011, estabelecem a padronização em todo o território nacional para as seringas de uso hospitalar. Então, a Anvisa e a ABNT, elas preconizam um padrão para ser utilizado em todo o território nacional. Vamos conhecer aqui quais são esses padrões. Existem seringas de 1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml e 60 ml, que também vamos discorrer mais à frente, qual a especificidade de cada uma dessas seringas de acordo com os seus volumes. Então é importante saber que tem seringa de 1 ml, 3 ml, 2 ml também já vi seringa de 2 ml, 2, 3, 5 ml, 10 ml, 20 ml e 60 ml. Então, de acordo com a técnica que vai ser realizada, qual o procedimento que será realizado, você vai ter que adequar o seu processo aos seus equipamentos disponíveis, perfeito? Então, conhecer esse material é muito importante. E quais são as partes da seringa? Nós temos o êmbolo, que é essa parte que tem essa haste, e essa parte de borracha que vai fazer, que vai empurrar, que vai aumentar a pressão no interior do corpo da seringa, em direção ao bico e à agulha, que vai estar aqui conectada. Então, êmbolo, corpo e bico da seringa. De novo, êmbolo,
corpo e bico. E o que é um blister? Então, a gente precisa entender que quando o seu professor, o seu supervisor, ele determina, ele te orienta a não rasgar de maneira desajeitada, de qualquer jeito, o invólucro, o blister da agulha, da seringa, tem uma finalidade científica ali contida. Então vamos entender o que é um blister e por que você deve abrir da maneira correta. Blisters são invólucros finos, com pequenos compartimentos em forma de bolha, onde são acondicionados e esterilizados cápsulas, comprimidos, artigos e ou objetos pequenos. Então, blister nada mais é que um pacote, um invólucro, onde você vai ter lá uma seringa, uma agulha, um comprimido ou outra coisa a mais. Uma vez selada dentro do blister, dentro do invólucro, ele é apresentado a um processo de esterilização que vai deixá-lo livre de qualquer carga microbiana que possa vir contaminá-lo e fazer uma infecção no momento que você for administrar aquela solução ou preparar uma medicação. Você vai ter a certeza de que aquele dispositivo ele é estéril, ele é isento de carga microbiana. Então, um blister ele deve ser aberto da seguinte forma, como se fosse uma pétala, tem que abri-lo como se fosse desfraldá-lo. Então, você não pode romper a região posterior, a traseira do blister com o corpo da seringa, da agulha, porque vai estar contaminando. Porque a área externa do invólucro, do blister, ele não é estéril. Ele tem contato com superfícies, com a mão do indivíduo, enfim. Ele é contaminado, tem carga microbiana ali. Se você o abre de qualquer maneira, você está contaminando o dispositivo. Modo operante de você abrir um blister, como se fosse uma pétala, desfraldando, perfeito? Vou fazer mais à frente um vídeo mostrando o passo a passo da preparação do material todo em loco. Então, isso é um blister, isto é um invólucro, perfeito? Isto é um pacote. Então, a abertura é como fosse desfraldar uma pétala, estivesse tirando pétalas de uma flor. Catéteres endovenosos. A cateterização intravascular, venosa ou arterial, tem como objetivos a manutenção de uma via de infusão de soluções ou medicações, oferta de nutrição parenteral prolongada, realização de hemodiálise, coleta de amostras sanguíneas para análises laboratoriais e até mesmo a monitorização hemodinâmica, podendo ser realizada através da punção percutânea ou dissecação cirúrgica do vaso sanguíneo. Então, o catéter venoso ele tem como objetivo ele vai ingressar no leito intravascular. Ele vai romper as camadas externas, seja a pele, o subcutâneo, o músculo, até alcançar o leito intravascular. Então, ele tem objetivos fins inúmeros, desde manutenção de uma via para infusão de medicamentos e soluções, coleta de sangue, processo de depuração sanguínea por diálise, monitorização hemodinâmica. Então, a obtenção de um vaso sanguíneo patente, adequado, calibroso é importante. O domínio da técnica é extremamente importante. Para a escolha da técnica, do dispositivo e do vaso a ser puncionado e canulado, deve ser considerada a condição clínica do paciente e a indicação para cada caso, bem como a experiência do executor. Então, um paciente com quadro de choque hipovolêmico, um paciente que tem a pressão arterial baixa, então a pressão hidrostática vai estar diminuída, então o vaso vai estar constrito, então você vai ter dificuldade de puncionar. Aí você vai ter que fazer a escolha do dispositivo adequado, você vai ter que fazer ter o conhecimento técnico adequado, a destreza manual e o domínio da técnica. Então, tudo isso tem que ser avaliado no momento da punção, seja pela questão climática, o frio é vasoconstritor, seja por questões hemodinâmicas, por questões etárias, a idade do indivíduo, a hidratação do indivíduo, a patologia, alterações, comorbidades, enfim, alterações emocionais, tudo isso tem que ser analisado pelo profissional que vai fazer a punção, perfeito? Para que você escolha o dispositivo adequado e você ofereça uma técnica segura ao seu paciente. Cabe ao profissional de enfermagem identificar os tipos,
características do material específico para os procedimentos parenterais, alcançando o equilíbrio entre a segurança do paciente e a aplicação da técnica correta. É o que a gente sempre fala. A segurança do paciente em primeiro lugar. Então, é um processo, é um procedimento livre de danos ao nosso cliente. Então, para que isso aconteça, eu preciso ter domínio sobre a técnica, domínio sobre a minha atividade e domínio sobre todo o material que vai ser envolvido no processo. Perfeito? Então, eu trouxe para vocês aqui um quizzinho aqui, uma perguntinha aqui rapidinha, uma questão para você dar uma analisada, uma avaliada. E vamos lá. Você encontra um quadro clínico de epistaxe, um paciente com hemorragia nasal. Então, você percebe que você tem perda de volume sanguíneo. Então, o que você faz? Você tem que fazer o quê? Tem que se questionar. É análise de caso, é estudo de caso, tem que analisar a situação como um todo, escolher o dispositivo mais adequado, qual será a prioridade no atendimento do seu paciente, quais são os equipamentos que você vai utilizar, qual técnica você vai utilizar, qual vaso funcionar, se é o mais calibroso, menos calibroso, se for mais calibroso, que tipo de dispositivo intravascular eu vou utilizar, técnica limpa, técnica séptica, como eu vou fazer, perfeito? Então, é análise da situação como um todo, perfeito? É a análise da cinemática, de tudo que está acontecendo ali no momento. Então, vamos falar sobre os catéteres vasculares periféricos. Dispositivos destinados à cateterização endovenosa, ou seja, vai ser um dispositivo que eu vou colocar no interior do meu vaso sanguíneo. Podem ser catéteres agulhados, scalp, ou catéteres flexíveis sobre agulha, os gelcos. Outra coisa, pega o gelco, pega a borboletinha, pega o butterfly, pega o... Tá, tem um nome técnico. Para nível de aprendizado, é a utilização dos termos técnicos adequados. Então, um catéter agulhado é o scalp. Um catéter flexível sobre agulha é o gelco. Então, a gente vai entender quem é quem, quais são suas partes, em que situação eu emprego um ou outro, mas você precisa conhecer a nomenclatura correta do dispositivo, perfeito? Então, catéter agulhado, também conhecido como scalp ou butterfly. Também denominado de scalp ou butterfly, borboleta, o catéter agulhado é composto por aço inoxidável biocompatível não flexível. Então, o aço ele é biocompatível, ele não vai ter rejeição pelo seu organismo. São indicados para terapia intravenosa de curta duração, menor ou igual a 24 horas. É importante. O paciente vai ficar 12 horas em observação. Não necessariamente eu preciso puncioná-lo com um catéter flexível sobre agulha, com um gelco. Eu posso utilizar um catéter agulhado, um scalp, porque eu sei, está definido já pela terapêutica, pelo prescritor, que o indivíduo vai ficar em observação de 12 horas. Sua ponta pode facilmente perfurar a veia após a venopunção, gerando risco de infiltração da solução administrada. Eu analiso que tipo de solução. Vai ficar 12 horas, mas vai receber um quimioterápico. Não, eu não posso fazer uma quimioterapia específica, uma quimioterapia antineoplásica no indivíduo, sabendo que aquela solução ela é vesicante, ela é irritante, e se extravasar, pode fazer um quadro necrótico. Trouxe para vocês aqui duas imagens para que vocês analisem. Então aqui, extravasou solução vesicante. Então, olha o que aconteceu com a estrutura física, com o sítio anatômico da punção do nosso paciente. Olha só a injúria, olha o dano físico aqui. Olha a lesão corporal que aconteceu. Olha só, gente. Então, extravasou a substância e fez necrose tecidual. Então, eu preciso analisar qual é o processo que vai ser implementado. Vai ser uma quimioterapia antineoplásica. Posso funcionar com catéter agulhado, com scalp? Não é indicado, em virtude dessas possíveis intercorrências, perfeito? Os catéteres agulhados são classificados com números ímpares, é importante também. Catéter agulhado, scalp, número ímpar, onde o menor número representa o maior calibre. Então, 19, 21, 23, 25 e 27. O 19 é o mais calibroso. Também a ABNT ela define o código de cores, tá ok, pessoal? Então, tá lá, o 19 é o branco, ou cinza bem clarinho, o 21 é o verde, 23 é o azul, 25 laranja e 27 é um cinza bem fechado. Então, vocês precisam conhecer o dispositivo que vocês vão utilizar.
Composição do catéter agulhado, do scalp. Tem a agulha, você vai ter as abas de plástico ou de borracha, você vai ter o tubo e você vai ter o conector. Então, quando você for fazer a punção, você vai segurar aqui, ó. No vídeo posterior faremos a aula prática para vocês analisarem essa estrutura aqui, ó, as abas de plástico. Então você vai segurá-la e vai posicionar o bisel para cima e vai fazer a venopunção. Falamos agora sobre catéter sobre agulha, o famoso gelco. Então, catéteres flexíveis sobre agulha, também conhecidos como gelcos, são indicados para terapia intravenosa de média duração, com tempo superior a 24 horas. Devem ser substituídos conforme protocolo institucional. Então, porque tem informação de biofilme, pode fazer flebite mecânica, flebite química, então o que é indicado é que ele seja substituído a cada 72 a 96 horas. Isso de acordo com o protocolo institucional, com a filosofia da instituição que você vai desenvolver suas atividades. Podem ser 72 horas ou 96 horas. Produzidos em poliuretano, possuem baixa trombogenicidade, ou seja, baixa capacidade de produzir coágulos, trombos, bioestabilidade e são bem resistentes. Essas características o fazem mais seguros, mais utilizados, mais indicados. É importante conhecer essas definições. Composição do nosso catéter sobre agulha. Então você vai ter aqui o catéter em si, que é em poliuretano ou teflon, essa partezinha aqui que é flexível. Você vai ter aqui o canhão, que de acordo com o calibre, que veremos mais à frente, ele vai ter uma coloração diferenciada. Você tem aqui a câmara de refluxo transparente para visualização do retorno sanguíneo, que é essa parte aqui. Você vai ter o mandril ou agulha pré-lubrificada, que vai ser enluvado, que vai estar aqui por baixo do nosso catéter. Temos o filtro hidrofóbico, a cápsula protetora do conjunto agulha-catéter. Essa cápsula aqui ela vai envolver esse dispositivo aqui, esse conjunto agulha-catéter. E você tem a tampa da cápsula, porque é um dispositivo estéreo, então vai protegê-lo. Geralmente ele tem aqui uma fita que dá a conotação de que ele não foi manipulado previamente e está apto para o uso. Então, você vai ter aqui agora a definição de cores associada ao tamanho. Então, a gente utiliza o sistema métrico inglês, que são em polegadas. Então, é o gauge ou French. O brasileiro é em milímetros. Então, cada cor equivale a um tamanho. Então, os catéteres agulhados, numeração ímpar, 19, 21, 23, 25, 27. Catéteres sobre agulha, gelcos, numeração par, 14, 16, 18, 20, 22 e 24. Do número menor para o maior. O menor é mais calibroso, é mais grosso em relação ao maior número. Então, o 14 ele vai ser mais calibroso em relação ao 24. O 16 vai ser mais calibroso em relação ao 22. O 18 vai ser mais calibroso em relação ao 20. Inversamente proporcional. Perfeito? E vice-versa. Então, qual é a convenção de cores e definições por polegadas? Então, lá, o laranja é o 14. O cinza é o 16, o verde, 18, o rosa, 20, azul, 22 e amarelo, 24. Então, se você tem um canhão verde, eu posso afirmar para você que o tamanho em polegadas deste catéter sobre agulha é 18 gauge, perfeito? Se for laranja, 14 gauge, cinza, 16 gauge. For amarelo, 24 gauge. Então, a nomenclatura, o tamanho está diretamente relacionado com as cores, pela convenção por cor, perfeito? Pega o catéter sobre agulha amarelinho, não existe isso. Por favor, pega o catéter amarelo para mim lá, o 24 gauge. Pega lá o 18 gauge, pega o 14. E em que situação eu vou utilizar cada um deles? De acordo com a situação clínica do meu paciente, um quadro clínico hemodinâmico. Eu vou utilizar, por exemplo, um paciente com um quadro hemorrágico intenso, um paciente com choque, eu preciso oferecer volume para esse paciente. Eu jamais vou puncioná-lo com gel com mais
menos calibroso. Eu vou buscar sempre o mais calibroso. Aí aqui trago para vocês um bizu. Uma dica importante: cada calibre de catéter sobre agulha, ele traz uma vazão específica, e é aqui que você vai fazer o diferencial para a sua equipe, a nível de conhecimento. Então vamos lá. O calibre, o 14 Gauss, ele tem um volume de infusão por minuto de 345 ml por minuto. O de 16, 210, 18, 105 ml por minuto, 20, 60 ml por minuto, 22, 35 ml por minuto e o 24, 22 ml por minuto. Por exemplo, receba um paciente neonatal lá, um RN. Eu preciso puncionar o indivíduo. Eu vou pegar com um gel calibroso? Não. Até por questões fisiológicas, anatômicas, eu vou buscar o catéter de menor diâmetro, o de menor calibre. Agora, se eu recebo um paciente adulto com quadro hipovolêmico importante, eu preciso fazer reposição de volume rápido para manter esse paciente vivo, eu vou buscar o catéter mais calibroso, perfeito? Se eu vou fazer uma hemotransfusão, eu preciso de um catéter que ofereça um diâmetro que o conteúdo seja transferido da bolsa de sangue até o leito intravascular, sem dificuldade. Então eu preciso fazer análise do quadro clínico do meu paciente, da situação que eu quero abordar, e só a partir desse momento que eu vou fazer a infusão da medicação com a escolha correta do meu dispositivo, perfeito? Então, gente, a gente vai dar uma paradinha por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Espero que tenham gostado. Vamos dar prosseguimento no nosso bate-papo falando sobre equipos, sobre polyfix, sobre bombas infusoras e cálculo de medicação de medicamentos. Então, precisamos que você dê o seu feedback. Se você gostou da aula, você sinalize para a gente. Se vocês estão achando que pode melhorar, você sinalize para a gente também. Coloque para a gente o que pode ficar melhor a aula. Deem sugestões de temas para abordar, para que possamos abordar, de treinamentos práticos. E espero que todos tenham gostado. Convido que se inscrevam no canal, curtam o vídeo e forte abraço para todos. Até a próxima.